Essa casa estava completamente destruída, as paredes desmoronando, o telhado com buracos, e ninguém queria nem chegar perto dela. Mas eu resolvi fazer o que ninguém tinha feito: restaurar cada centímetro desse casarão de 1930, usando inteligência artificial. O que você vai ver nesse vídeo vai te surpreender. Fica até o final, porque a transformação do quarto principal vai te deixar sem palavras. Esse casarão foi construído em 1932, num período em que o Brasil vivia uma das suas maiores transformações econômicas. As famílias abastadas construíam mansões como essa para mostrar prosperidade, com detalhes em madeira nobre, janelas altas e pé direito de mais de 4 metros. Durante décadas, essa casa foi lar de 3 gerações, mas depois que o último morador partiu, nos anos 80, ela foi simplesmente abandonada. 40 anos de abandono, 40 anos de chuva, cupim e esquecimento. Quando olhamos para essas paredes hoje, é difícil imaginar que um dia aqui havia vida, mas é exatamente essa dificuldade que torna o projeto ainda mais fascinante. A pergunta que eu me fiz foi: o que seria possível recuperar e o que a inteligência artificial seria capaz de imaginar para devolver a dignidade a esse lugar? Antes de qualquer reforma, o primeiro passo é entender o que ainda pode ser aproveitado e o que precisa ser completamente refeito. Olhando para essa estrutura, identificamos 5 grandes desafios. Primeiro, o telhado. Com mais de 20 pontos de infiltração, a água destruiu boa parte da estrutura de madeira original. Vai precisar de substituição quase total. Segundo, o piso. O tabuado de madeira ainda existe em alguns cômodos, e essa é a maior riqueza dessa casa. Madeira de lei de 90 anos que, se restaurada, vai ser o elemento mais bonito do projeto. Terceiro, as paredes. O reboco original está em colapso, mas por baixo existe uma alvenaria de tijolos maciços em perfeito estado. Isso significa que a estrutura está sólida. Quarto, as esquadrias. As janelas e portas originais têm detalhes de madeira entalhada que não existem mais hoje. Restaurar cada uma delas vai custar tempo, mas vai dar identidade ao projeto. Quinto, as instalações elétrica e hidráulica precisam ser completamente refeitas. Isso é inegociável em qualquer casa com mais de 40 anos de abandono. Agora que você entende o que temos pela frente, vamos começar a transformação. Vamos agora ao que todo mundo está esperando: a transformação, cômodo por cômodo. Sala principal. A sala principal era o coração dessa casa, e foi aqui que a inteligência artificial fez a escolha mais ousada do projeto. Em vez de modernizar, a decisão foi preservar ao máximo a linguagem original dos anos 30. O piso de tabuado foi lixado e envernizado. As paredes receberam um tom de off-white que imita a cal original. E o teto de estuque, que estava fragmentado em 23 pedaços, foi inteiramente reconstruído. Veja o resultado. Cozinha. A cozinha foi o cômodo mais desafiador. Não havia absolutamente nada aproveitável. Tudo havia sido destruído pela umidade e pelos insetos. A proposta da IA surpreendeu. Uma cozinha que mistura o industrial com o colonial. Bancadas de concreto polido, armários em madeira escura e azulejos brancos do piso ao teto, remetendo às cozinhas de fazenda dos anos 40, mas com função completamente contemporânea. Quartos. Os 2 quartos principais mantiveram o assoalho original, mas foi no quarto da suíte master que a transformação ficou mais impressionante. Uma parede inteira demolida para criar uma abertura com arco, conectando o quarto a um banheiro que simplesmente não existia antes. Paredes em tom terroso, banheira de imersão e iluminação embutida
que valoriza cada detalhe arquitetônico. Esse é o cômodo que vai te deixar sem palavras. Olha só, mas nada prepara você para o que a fachada se tornou. Do lado de fora, essa casa era invisível, coberta por vegetação, com um muro caído e a calçada tomada pelo mato. Ninguém passava na rua e imaginava que havia uma construção de 90 anos ali. A proposta para a fachada foi a mais debatida de todo o projeto. A IAR gerou 11 versões diferentes antes de chegarmos nessa. A decisão final foi manter a linguagem eclética original, característica das casas burguesas do início do século XX no Brasil. Frontão triangular, molduras nas janelas, gradil de ferro restaurado e pintura em 2 tons, branco para a estrutura e verde escuro para os detalhes. O jardim foi projetado com espécies nativas que existiam nos jardins das casas desse período, quaresmeiras, ipês e palmeiras imperiais. Essa é a fachada. Depois de 40 anos de abandono, olha essa transformação. Sabe o que mais me impressiona nesses projetos? Não é a tecnologia, não é a inteligência artificial, nem a capacidade de gerar uma imagem em segundos. O que me impressiona é perceber que casas como essa existem em cada cidade do Brasil, esquecidas, deteriorando, esperando. Cada uma tem uma história, cada uma teve uma família, crianças correndo pelo corredor, jantares de domingo, festas de Natal, e a maioria vai ser demolida, porque é mais barato construir do zero do que restaurar. Esses projetos existem para lembrar que há outra possibilidade, que o passado pode ter futuro e que às vezes o que parece perdido só precisa de alguém disposto a olhar com outros olhos. Se você chegou até aqui, você já sabe, esse canal é diferente. A cada semana trago um novo projeto, uma nova casa, com uma nova história. Algumas são abandonadas há décadas, outras foram destruídas por incêndio ou enchente, mas todas têm algo em comum, merecem uma segunda chance. Deixa o like se você achou essa transformação incrível. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e chegando em mais pessoas. E se você tem uma casa antiga na sua cidade que merece aparecer aqui, manda o endereço nos comentários. Quero saber qual é o próximo projeto. Até a próxima transformação.